Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. E é claro, vamos começar ouvindo a palavra do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Como presidente do Legislativo Municipal, trago a você essa semana tudo aquilo que tem acontecido na nossa agenda. Importante ressaltar, continuamos cobrando por parte do Executivo Municipal a relação da devolução, a antecipação do R$500 mil para a compra dos testes Covid-19. Um momento importante que a cidade precisa, mas que temos no aguardo até agora do governo municipal tomar as providências. Tão logo faça, essa casa vai estar imediatamente fazendo a transferência. Uma outra situação, lamentavelmente, a casa recebe aí, com muita tristeza, o que vem acontecendo na cidade no que tange o hospital de campanha. Essa semana, o hospital de campanha será aí desmanchado. Lamentavelmente, não chegou nem a ser usado por Nova Friburgo e região, já que se tratava de um hospital regional. Estamos aí na cobrança, esperando que as autoridades estaduais possam aí ter a sua responsabilidade naquilo que tange R$60 milhões. Uma outra situação, com essa situação da bandeira vermelha, a casa tem trabalhado no regime de 9 da manhã às 13 horas. Você pode participar através das nossas redes sociais e também da TV e da Rádio Câmara. Ou vir aqui à casa através do Portal da Cidadania e fazer a sua reclamação, a sua reivindicação ou até algum protocolo que tenha que ser protocolado na casa. Por isso, nós queremos cada vez mais continuar trabalhando com você e, sem dúvida nenhuma, resgatar a autoestima do povo friburguense junto à Câmara Municipal. Um abraço e até a próxima oportunidade. E no quadro Fique por Dentro de hoje, você vai saber como uma entidade civil organizada pode propor leis. Olá, estamos aqui para explicar como as entidades civis organizadas, ou seja, ONGs, sindicatos e entidades de classe, podem participar do Legislativo propondo leis. Você sabia que essas entidades podem propor leis em benefício da sociedade de todo o país? Primeiramente, precisamos compreender um pouco como se dá o processo de elaboração de leis para depois compreender a participação de ONGs, sindicatos e entidades de classe nessa elaboração aqui na Câmara dos Deputados. Para compreendermos como as leis são produzidas, precisamos antes considerar que no Brasil o sistema de governo é representativo, ou seja, a população elege cidadãos para representá-la no governo, tanto no executivo quanto no legislativo. O poder legislativo em todas as esferas, municipal, distrital, estadual e federal, exerce, entre outras, a função de elaborar leis que regulam o Estado, a conduta dos cidadãos e das organizações. Na esfera municipal, temos as câmaras municipais ou Câmara de Vereadores, e na estadual temos as assembleias legislativas. Já o Poder Legislativo Federal é exercido pelo Congresso Nacional, que é composto pelo Senado Federal, com representantes das unidades da Federação, e pela Câmara dos Deputados, composta pelos representantes do povo. Em várias situações, a Câmara dos Deputados exerce suas atividades com todo o grupo, no plenário da instituição, debatendo, fiscalizando e votando. Mas também existem comissões temáticas permanentes, que trabalham com grupos menores de parlamentares, como, por exemplo, Comissão de Educação, de Constituição e Justiça, de Cultura, entre outras. Temos ainda a Comissão de Legislação Participativa, também conhecida como CLP. Vamos conhecê-la? A Constituição de 1988 assegurou aos eleitores o direito de apresentar projetos de lei de iniciativa popular, e em 4 ocasiões o Congresso converteu em norma uma proposta elaborada pela sociedade. O projeto Ficha Limpa é um dos mais conhecidos. Mas nesses casos de iniciativa popular, as matérias precisam ser adotadas por parlamentares ou mesmo pelo Presidente da República, para tramitarem, tendo em vista a dificuldade em se conferir mais de 1 milhão de assinaturas e de títulos de eleitores, como a lei prevê para um projeto desse gênero.
Existem outras formas de a sociedade participar diretamente da elaboração de leis desde 2001, quando foi criada na Câmara dos Deputados a Comissão de Legislação Participativa, a CLP. Por intermédio dela, entidades organizadas podem levar diretamente ao Parlamento suas percepções sobre os problemas, demandas e necessidades da vida real e cotidiana brasileira. A criação da CLP representa uma inovação e permite a aproximação da população com seus representantes por meio de instituições organizadas. Mas que organizações são essas? Para se criar ou modificar uma lei federal, é preciso um projeto, que pode ser proposto pela iniciativa popular, pelo Procurador-Geral da República, pelo Poder Judiciário, pelo Presidente da República, por deputados e senadores e pelas comissões da Câmara e do Senado. Sendo a CLP uma comissão permanente da Câmara dos Deputados, ela pode propor projetos de criação ou de modificação de leis. Mas quem pode apresentar sugestões legislativas na CLP? Organizações não governamentais, associações e órgãos de classe, sindicatos, entidades da sociedade civil, exceto partidos políticos, e órgãos e entidades da administração direta e indireta, desde que tenham participação paritária na sociedade civil. E que documentos as entidades precisam entregar junto com a proposta do projeto? Estatuto da entidade ou registro em órgão do Ministério do Trabalho, documento legal que comprove a composição da diretoria da entidade à época do envio e ata da reunião em que a entidade decidiu enviar a sugestão. Agora que já sabemos que entidades podem apresentar sugestões legislativas e quais os documentos necessários, vamos ver que tipos de sugestões legislativas podem ser apresentadas? Projeto de lei complementar, projeto de lei ordinária, projeto de decreto legislativo, projeto de resolução da Câmara dos Deputados, projeto de consolidação, requerimento, indicação, emenda, proposta de emenda à Constituição, requerimento de convocação e requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Para saber do que trata cada uma dessas possibilidades de sugestões, ver modelos de propostas, conhecer a tramitação dos projetos e conhecer os elementos básicos necessários para o recebimento da proposta pela CLP, acesse www.câmara.leg.br/EVC e conheça a cartilha Como uma entidade civil organizada propõe leis. Debatido o assunto, elaborada a proposta e anexados os documentos necessários, basta enviar pelo correio, por e-mail ou fax. A criação da Comissão de Legislação Participativa foi uma grande conquista da sociedade. Mas para que essa iniciativa seja bem-sucedida, é fundamental que esse espaço seja utilizado. Faça a sua parte, organize-se, participe. E agora vamos apresentar um balanço das duas sessões que aconteceram nos dias 4 e 8 de agosto, ou seja, na semana passada. A 42ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa não teve matérias a serem deliberadas, devido à pauta estar trancada, em conformidade com o requerimento de adiamento de votação, cumprindo o artigo 186 do Regimento Interno da Casa Legislativa, aprovado em sessão plenária realizada no dia 14 de julho, na 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa. O vereador Nami Nassif, do PSD, em seu pronunciamento, falou sobre a flexibilização e também o fechamento do hospital de campanha, além da bandeira vermelha publicada pela Prefeitura Municipal, dando uma alusão à situação de ocupação das UTIs e leitos disponíveis no Hospital Municipal Raul Sertã. Nós dávamos aqui uma solução, sempre postulamos que essa verba que se gastou ali para a montagem do hospital, se acabasse de concluir o Hospital do Câncer, né? Não poderia ser o Hospital do Câncer, que para concluir ali seria bem mais barato que se gastou para fazer essa tenda, esse circo que se montou aqui em nossa cidade. Tem falado disso aqui. E deve estar gravado aqui, tem falado, se pegasse o dinheiro, os 60 milhões, professor Pierre, que se gastou desse hospital de campanha só de Friburgo, equipava toda a região com alguns leitos, e o município, todos os municípios da região,
que foi o Hospital do Câncer. Os municípios estariam preparados para o Covid. Pois bem, não se gastou 60 milhões na montagem do hospital. Agora recebemos a notícia, vai se desmontar o hospital de campanha e se colocou 10 leitos só aqui no município de Nova Friburgo, uma parceria. É um desperdício de dinheiro público. Não só o fato de desperdício, morreram muitas pessoas, talvez por falta de atendimento, e mataram também a economia do nosso município. Mataram a economia do nosso município. Essa incompetência que foi feita do Estado do Rio de Janeiro pelo hospital de campanha. Primeiro, que o município acreditou no hospital de campanha. Né? Todos nós acreditávamos naquele momento. Eu nunca acreditei, porque já está dando problema sempre. Aí agora se fecha e fez uma flexibilização contando com o hospital de campanha ali para os leitos, para o Covid, que se flexibilizou de acordo com o número de leitos vagos. Então, se matou a economia do nosso município. E agora nós estamos na bandeira vermelha novamente porque não tem leite suficiente. O hospital agora, me parece que fizeram 10 leitos aqui para botar aqui no Hospital Raul Sertã. Mas, senhor presidente, isso é uma falta de gestão, uma falta de respeito com o dinheiro público. É uma falta de respeito do dinheiro público. Eu acho que nós agora estamos numa fase de flexibilização, nós sempre defendemos isso, mas com responsabilidade. Só que essa flexibilização também, a população tem que fazer a sua parte. Nos pronunciamentos, o vereador Norival do PT falou sobre o plano de atividades pedagógicas não presenciais no município. Venho à tribuna nesse momento para relatar que ontem deu-se início o plano de atividades pedagógicas não presenciais e dizer que esse plano foi construído a muitas mãos pelo comitê formado, composto pelo CMDCA, pelo Conselho Municipal de Educação, pelo Fórum Municipal de Educação, pelo CEP e pela Secretaria Municipal de Educação. Eu gostaria de relatar que lá no início da pandemia enviamos ofício ao Executivo orientando que caminhasse justamente na direção da construção coletiva, não de decisão unilateral, mas de construção coletiva, dado o momento muito difícil em que estamos passando. Eu entendo que esse plano é uma alternativa de educação diante do momento que estamos vivendo. E, nesse sentido, eu quero me dirigir ao professor, à professora. Quero dizer que eu entendo perfeitamente que você deve estar preocupado, um tanto quanto inseguro, com receio, e dizer que isso é absolutamente natural e normal. Porque nós estamos em meio a uma pandemia, a pandemia veio, porém, essa pandemia, ela não trouxe manual. Como lidar com isso? Então, nós temos que nos reinventar, nós temos que recomeçar todos os dias. E eu quero dizer que a pandemia, ela tem que saber, ela tem que ter ciência de que o professor é como se fosse um camaleão pedagógico, um camaleão educacional, e que ele assume a cor do momento. E, nesse sentido, nossos professores, eles dão um show de criatividade, de superação, de solidariedade, de coragem e de sensibilidade. Pois bem, nós saímos do giz do apagador, chegamos no quadro branco, no pilô, e hoje o teclado e a telinha, pois o professor sabe muito bem que a evolução, ela não permite ponto final. Eu sei o quanto vocês têm se empenhados nas lives, nas reuniões, de forma remota, no preenchimento de questionários. O vereador Cascão do Povo, do Patriotas, criticou a postura do procurador Ulisses da Gama do município, que não compareceu à reunião, apesar da convocação feita pelo Legislativo. Presidente, hoje eu venho falar aqui sobre a façanha desse procurador do nosso município. Quando o professor Pierre aí convocou para eles ontem ir aí na Câmara para prestar algum esclarecimento sobre essas gratificações aí
muito bondosa, né? Porque estão gratificando só pessoas ali que merecem ser gratificado, ao entender deles, né? Do prefeito, desse procurador aí. Um dia ele estava aí na tribuna aí, eu questionei ele, porque ele tinha falado que o município estava passando em dificuldade, financeiramente estava passando por muita dificuldade. Eu questionei a ele, falei, cara, se o município está passando por dificuldades financeiras, como a gente abre o Diário Oficial da Cidade, o Jornal A Voz da Serra, e nós estamos visualizando várias gratificações. Ele teve a cara de pau, mas a cara de pau, de falar que era mentira no Jornal A Voz da Serra. Procurador, quem é mentiroso, seu Pinóquio? Quem é mentiroso? É o Diário Oficial da cidade, que tem mais de 70 anos de credibilidade, ou o senhor? Por quê? O que eu falei e o que eu tinha visualizado no jornal era verdade, procurador. O senhor está achando que o senhor está enganando quem? O senhor está aí nesse governo porque o senhor é ruim, mas pediu para ser ruim. E é ruim demais, por isso que o senhor está nesse governo, que é um governo horroroso, um governo desastroso, por isso que o senhor está aí. Sabe por causa de quê? Que o prefeito escolheu a dedo um procurador ruim para igualar o nível desse prefeito aí. Porque esse prefeito aí, ele já é o concurso em todas as coisas que ele for concorrer, em pior. Tudo que for de pior prefeito, ele ganha, ele é o concurso. Por isso que o senhor está aí, entendeu? Sentado nessa cadeirinha aí, mas fica até dia 31, porque o senhor está aí arrebentando com os munícipes. A 43ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa também estava com a pauta trancada em conformidade com o requerimento de adiamento de votação das contas do Executivo relativas ao ano de 2018, cumprindo o artigo 186 do Regimento Interno da Casa Legislativa, aprovado em sessão realizada no dia 14 de julho, a 36ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa. O vereador Sérgio Loubach, do PSC, falou sobre os 10 leitos de CTI para tratamento exclusivo da Covid-19 no Hospital Municipal Raul Sertã e também sobre as obras realizadas na RJ 116, próximo a Muri, na usina da Hans. Primeiro, falar da satisfação, do ganho que Nova Friburgo teve, da abertura de mais 10 leitos de CTI para a Covid no Hospital Municipal Raul Sertã. Estávamos trabalhando por isso, lutando. Quero citar o nome do vereador Marcinho aqui, que foi um guerreiro também nessa causa. Mas quem ganha é a população, senhor presidente? O mais importante é isso. Eu costumo dizer que mais importante do que o prefeito e o vereador é o cidadão. Então, todos nós aqui, eu tenho certeza disso, trabalhamos em prol de quem paga o nosso salário, que é o cidadão, com uma carga tributária gigantesca. E realmente, quando a gente vê algo acontecendo de positivo, vai nos ajudar muito na economia, todos nós estamos felizes. Eu quero falar de mais uma conquista em relação ao ocorrido na terça-feira passada, agora próxima. Eu, aproximadamente uns 10 dias, senhor presidente, retornando do Rio de Janeiro, todas as vezes que eu passava ali na RJ 116, antes da usina Hans, ao término daquele retão da subida, a pista, vereador Nami, ela fica plana e tem uma curva, uma meia curva. E ali tem um precipício ali de mais de 20 metros. E todas as vezes que eu passava ali, vereador Luiz Carlos, eu sentia um incômodo. E no sábado retrasado, eu voltando à tarde, parei o carro lá, filmei a altura que é aquilo ali, o perigo que é, porque quando o carro sai, a curva ela sai na tangente para a direita, justamente para o lado do abismo, e fiz a solicitação ao senhor Ediano, que é o superintendente da Rota 116, ao qual eu quero agradecer. Não sei se Carlinho do Kiko já viu o que foi feito lá, Carlinho. Tenho certeza que você se preocupava muito com aquilo ali também. Então, na terça, quando eu estava me dirigindo ao Rio de Janeiro para uma reunião, que inclusive foi motivo da minha ausência na sessão, tive o prazer de ver a concessionária lá atendendo ao pedido
ao pedido nosso, para trazer mais segurança para as pessoas que transitam na rodovia. E para a população entender, a rodovia 116, ela é uma rodovia estadual, porém ela é concedida. O que é isso? O poder público, via de regra, ele pode conceder alguns serviços que ele, na maioria das vezes, 99% das vezes, é incompetente para prestar esse serviço. Então, por se tratar de uma rodovia concedida, por isso que nós pagamos o pedágio. Então, eu quero agradecer a Rota, esse serviço que foi feito. A defensa foi colocada ali naquela ribanceira. E com as andorinhas. Eu não sabia que aquelas placas, tipo um triângulo, tem o nome de andorinha, que é para chamar a atenção realmente. Então, foi um serviço prestado da concessionária. O vereador Wellington Moreira fez críticas às ações do Executivo Municipal, que, para ele, trazem gastos ao município. Nomeações, salários altíssimos, mais de 15 milhões gastando-se ano com apadrinhados políticos. Temos também ruas cheias de buraco. Quantas e quantas pessoas colocaram aí na rede social, estragou seu carro, sua moto, seu caminhão. Também ruas com lâmpadas queimadas. E às vezes eu vejo aí uma parte até ingênua da Câmara, ou com medo de falar sobre isso. Nós pagamos, ou melhor, a prefeitura, o prefeito de Nova Friburgo, e paga por ponto, não por consumo. Esse é um caso. A gente vê outro, esses caminhões parados no pátio da prefeitura, 410 mil. Esta arrecadação já está direcionada, porque esse dinheiro, essa arrecadação da taxa de iluminação, ela não pode ir para outra pasta. Eu consultei já uma pessoa, me disse, não pode se direcionar para outra pasta, tem que ser gasto nisso. Então, eles estão jogando dinheiro no ralo que tem bolso. No ralo que tem bolso. E esse bolso está gordo, hein? Dessa iluminação está gordo, hein? Está gordo. A gente sabe que tem empresas aí que financiam campanha de prefeitos. A gente sabe muito bem disso. E depois quer receber tudo de volta. É complicado. Né? O caso desses caminhões parados aí. Por que parado? Para onde está indo esse dinheiro? Que empresa é esta? Que empresa é esta? Né? Esse é outro caso. A gente vê ruas cheias de entulho, mato alto, sem varrição. Não se faz poda de árvore mais. É raro. Hospitais sem remédios, insumos, material de limpeza, papel higiênico, e aí por diante. Funcionários sofrendo, muitos aí, doentes, e alguns que vieram até a óbito, por inconsequência desse governo. Covardia, por não ter feito teste em massa, por falta de EPIs. Não se consegue marcar cirurgias ambulatoriais e muito menos eletivas. Isso há anos. E não agora na pandemia, não. Isso já vem há muito tempo. Não se consegue marcar consultas para médicos especialistas. Marca para neurocirurgião, cardiologista, e aí por diante. Este é o governo Renato Bravo. Não se consegue marcar exames. Quem consegue é privilegiado, coitado. É ganhar na loteria. A covardia. Escolas, creches,
sucateadas, abandonadas. Todos nós aí já fomos em várias e várias escolas e vimos tudo isso. Escolas e creches, faltando merenda. Crianças, na hora do almoço, comendo bolacha com café com leite. Na hora do almoço, comendo angu com arroz. Merendas que se compravam numa marca e tinha-se outra marca lá, como eu e o vereador Marcinho fomos na Casa de Passagem e vimos isso. Principalmente uma coisa que marca muito, no leite. Um leite caro pagando-se e chegando para as crianças lá, um leite de péssima qualidade. Marcinho está aí que prova. Funcionários ganhando menos do salário mínimo, R$ 848. Que incentivo vai ter um funcionário ganhando esse valor? Nenhum. No quadro Vereadores em Ação, a nossa equipe conversou com alguns vereadores. O vereador professor Pierre falou sobre a reunião feita através de uma convocação a servidores do município para explicação a respeito de salários e gratificações. A oportunidade foi o que eu falei, foi dada de vir discutir tecnicamente sobre os atos que foram tomados no âmbito da prefeitura de respeito a processos de incorporação na folha de pagamento do município. Não compareceram. Eu falei que eu ia fazer a exposição técnica do caso. Então, para quem quiser acompanhar, está lá no YouTube. Vai colocar a TV Câmara que vai poder acompanhar quais foram os questionamentos e a exposição técnica. Então, é de se lamentar a postura, porque foram criados vários tipos de desculpa para não comparecer aqui, dizendo que não violou a lei, por várias razões que, no meu entendimento, não cabem. Mesmo porque também seria uma questão ética de vir aqui. Se eu estou sendo falado, comentado, sou convocado, é uma oportunidade que se tem de esclarecer. Mas não foi essa a oportunidade que eles quiseram para eles. Então, abdicaram do direito de vir aqui, e aí eu falei que não ia fechar a sessão. A convocação, não apareceu, então não vamos embora, vamos fechar? Não. Eu vou fazer uma exposição de motivos. E os motivos foram expostos, basta a sociedade acompanhar os motivos que estão lá, que no meu entendimento categórico existiu um ato de ilegalidade, de irregularidade e indícios fortíssimos de determinados crimes. Há indícios, isso caberá ao Ministério Público apurar, tipificar e promover a denúncia. O vereador ainda falou sobre a situação que envolve as contas de 2018 do Executivo Municipal e qual rito a ser seguido até a apresentação ao plenário para votação. É por conta exatamente da extensão. Nós pedimos 5 sessões de adiamento e aí exatamente fechou esse prazo das 5 sessões. Então, em virtude disso, tem que se votar agora o processo de conta, mas tem que acabar o rito que está determinado pela decisão judicial, né, estabelecida pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E a Câmara está seguindo ritualisticamente o processo que ela já estava fazendo, ela está repisando conforme for uma determinação do excelentíssimo desembargador. Primeiro agora as oitivas, depois a comissão se reúne e aí vai tomar a decisão para o próximo passo. Tudo dentro do rito de defesa que é outorgado pela lei para que o prefeito possa se defender. Até agora ele não está usufruindo do direito dele. A Câmara está facultando. É uma questão de usufruto também querer se defender. A gente viu o exemplo ontem. Não quiseram vir se defender, não quiseram vir esclarecer. Então o município está preferindo ficar silente frente ao processo natural de um conflito, não é de um confronto, mas é de um conflito de posições, para que possa tirar uma posição justa, que é o que se procura. O vereador Isaac Demani, do PP, falou sobre a situação da Escola Lafayette Bravo Filho, no bairro Três Irmãos, e que as obras não foram retomadas, e também falou sobre a duplicação da ponte de acesso ao bairro de São Geraldo, um dos mais populosos de Nova Friburgo. A Escola São Jorge é uma grande luta do nosso mandato, desde 2009, quando nós iniciamos essa luta, quando eu fui eleito no meu primeiro mandato, e eu consegui sair no meu mandato em 2012 com a escola em construção.
Foi uma batalha grande para haver desapropriação do terreno, depois para fazer um projeto da escola e colocar isso em execução, ver o executivo licitar a obra e iniciar a construção. Saí em 2012 com a obra iniciada a sua construção, começou no dia 8 de outubro de 2012. Infelizmente, lá para cá, muitos atropelos aconteceram, e no período que eu fiquei fora do meu mandato, tive que denunciar o Ministério Público, porque a obra foi abandonada, lá quase 3 anos, e depois se descobriu que houve um pagamento indevido na gestão passada, a antiga empreiteira, a Conan, e isso acabou trazendo um entrave muito grande nesse período, quando assumi em 2017, quando eu iniciei a luta, nesse mandato. E aí teve que se fazer uma tomada de contas para apurar a lesão ao erário público, para identificar as pessoas que colaboraram para que o erro acontecesse, e então encaminhasse toda essa situação ao Ministério Público, que há um inquérito civil apurando isso tudo, que é o inquérito 13 de 2016, que foi aberto através de uma representação que fiz ao Ministério Público. Finalmente resolveu-se isso tudo, foi feita a licitação, agora pela atual gestão, e a empresa Econ se sagrou vencedora, mas não iniciou a obra ainda. E pasme, eu buscando saber as informações, descobri que, com o engenheiro da Econ, que a obra não havia iniciado porque não havia água e luz no local, e eu imediatamente fiz contato com o secretário de Obras, Jefferson Aragão, e após com o secretário de Educação, Marcelo Verli, que já está providenciando o pedido de religação para que, finalmente, a empresa Econ inicia o término da construção desse complexo escolar do bairro São Jorge, que é um grande benefício para aquela população, que é uma luta antiga minha, e eu tenho esperança em ver essa escola entregue à nossa população, que é realmente a dona dessa escola e precisa receber esse equipamento público. A comunidade de São Geraldo está lá radiante de satisfação, porque finalmente um dos pedidos mais recorrentes e antigos daquela comunidade, que era a duplicação da ponte de São Geraldo, de acesso a São Geraldo, está sendo executado pela atual gestão, uma luta muito grande de muitas pessoas. Eu mesmo trabalhei muito para que essa ponte fosse construída, cobrando, lutando, buscando recursos em Brasília. Em 2012 eu consegui uma emenda parlamentar de R$800 mil para o orçamento de 2013. Infelizmente, em 2013 eu não estava na Câmara para estar aí cobrando do Executivo, essa emenda acabou se perdendo e não foi executada a duplicação da obra. Depois eu tentei uma emenda parlamentar juntamente com o deputado federal Sósteno Cavalcante. Ele pediu que elaborasse o projeto da ponte, o orçamento dos valores necessários. Eu imediatamente pedi à Secretaria de Obras que fizesse esse trabalho, e assim foi feito. O Executivo colaborou muito nesse sentido, na agilidade de elaborar o projeto e o orçamento do valor da ponte. Apresentei ao deputado, mas infelizmente essa emenda também não se concretizou. Depois se buscou uma emenda parlamentar com o ex-senador Lindenberg Faria, que infelizmente também não se concretizou. E nós, em reuniões de trabalho, cobranças ao prefeito Renato Bravo, fiz a sugestão, na verdade, que não se perdesse a oportunidade de atender a comunidade de São Geraldo, porque aquilo era um pleito antigo, estava tudo preparado, projeto pronto, orçamento pronto, que ele utilizasse aí dos R$26 milhões que a Câmara autorizou para que fossem usados em obras no município, e ele, nas reuniões de trabalho dele, junto com o seu secretariado, então decidiu usar recurso próprio do município para fazer a ponte estar lá, sendo construída a duplicação, e em breve será entregue à população de São Geraldo, que merece esse atendimento e vai beneficiar muito aquela comunidade. O vereador Zezinho do Caminhão do PSB falou sobre a reunião em que foram convocados os procuradores do município, a subsecretária de Recursos Humanos e também a responsável pela Previdência para esclarecimentos sobre salários e gratificações a servidores públicos. Por que não veio? Porque é muito fácil, igual o procurador está fazendo, vídeo, e ali ele se coloca como absoluto, nada é questionado, o vídeo somente ele fala, não tem ninguém para apresentar um documento, né, contradizendo o que ele está colocando, né, ele simplesmente se torna um absoluto no vídeo, né, não se há questionamento. Infelizmente a gente tem que lamentar a ausência do procurador e dos seus funcionários. Eles tinham uma grande oportunidade, né, de esclarecer todos os tipos de dúvidas que está pairando sobre as suas cabeças, sobre os pareceres, né, sobre os processos administrativos, né, que a gente entende que eles
foram fraudados, era grande oportunidade. O procurador não fala com segurança no vídeo, ele não diz que está respaldado em tudo ali. Por que não veio aqui presencialmente, né, e diluir tudo isso das nossas cabeças? Não fez. Sabe por que não fez? Porque aqui tem a contraprova daquilo que ele está falando. E ainda induziu as duas funcionárias que elas não teriam que vir aqui. Eles foram convocados, eles são funcionários públicos, né? Então vai vir as penalidades, né? A Procuradoria da Câmara já está agindo e eu vou ser ferrenho na cobrança, né? Tanto quanto a questão da improbidade administrativa, como o afastamento dos demais. Lamento a falta de transparência do procurador, lamento, né, ele não ter a responsabilidade e a seriedade que ele diz ter de 35 anos atuando, né, como advogado, que tem um velho ditado popular que a gente diz: quem não deve, não teme. Então perdeu a grande oportunidade de botar tudo às claras. E essa situação cada vez fica mais nebulosa. Cada vez a gente sabe que existe uma caixa preta nesses salários astronômicos fora da realidade, que compromete muito a folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. O vereador também falou sobre as contas do Executivo relativas ao ano de 2018 e também comentou sobre o decreto legislativo que susta o reajuste da passagem de ônibus e do pagamento do subsídio à empresa FAO. Primeiro a gente tem que lamentar esse imbróglio que a Câmara de Vereadores vive, provocado através do Executivo, as manobras. O prefeito governa mal, ele administra mal, né? E aí tem suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, já teve penalidade, inclusive de multa no seu CPF, e aí usa dos piores caminhos nebulosos, escuso, né, para protelar, né, a nossa votação na Câmara de Vereadores, né? E aí usa, né, os seus aliados para criar um imbróglio aqui dentro da Câmara, e aí a gente fica nessa situação, nesse dilema, né? A gente não consegue votar as contas porque a intenção do prefeito é o seguinte: se ele conseguir registrar a sua candidatura antes da gente votar as contas, ele não fica impedido de disputar a eleição. Se nós votarmos antes, ele vai estar impedido de disputar a eleição, de registrar sua candidatura e de ocupar futuras funções públicas. Então esse é o temor dele, porque ele já sabe que o resultado nas urnas aqui, através do eleitor friburguense, ele vai ser humilhante. Mas a partir do momento que ele deixar a prefeitura, com certeza ele vai ocupar um espaço lá no governo do estado, em alguma prefeitura lá do Rio de Janeiro, até porque ele tem relacionamento estreito com vários políticos lá do estado. Então a preocupação dele não é nem muito a eleição, é ocupar função pública fora do município. E aí, em relação ao decreto, deixar bem claro: vereador não tem poder nem de reajustar a passagem, nem de abaixar a passagem, né? Esse decreto legislativo não é o seu objetivo principal reduzir a passagem, e simplesmente, né, cortar o mal pela raiz, né, do aquilo que foi feito de forma errada, né? A ação, né, foi feita errado. O prefeito deu um reajuste de passagem quando não existe, né, um contrato em vigor, né? Então não tem vínculo nenhum formal com a prefeitura, né, oficial, e por isso nós estamos, né, com um decreto legislativo anulando o seu ato de irregularidade. O decreto legislativo é para anular o ato irregular e gravíssimo que o prefeito deu, de reajuste de passagem e um subsídio de R$400 mil. E aí a gente tem que se lamentar que está sempre acontecendo alguma coisa que a gente não consegue votar esse decreto legislativo. Num primeiro momento, a empresa mandou 150 funcionários para dentro da Câmara, e aí os vereadores, uma boa parte, resolveu fazer discurso bonito para esses funcionários, para receber aplausos, para receber abraços, para fazer selfie com esses funcionários. Não tiveram a coragem, né, de votar o decreto, porque sabe que é irregular. E por que agora estão todos eles votando favorável? Porque lá no início eles já sabiam que era irregular, né, mas preferiram fazer média com os funcionários, preferiram ficar bem com eles politicamente, e não fez o correto. Com o passar dos meses, né, o decreto não tinha mais como caminhar aqui dentro das comissões.
e aí entra inclusive num período eleitoral. E agora estão tendo que fazer o correto. E eu lamento que mais uma vez a gente não consegue votar esse decreto, justamente por causa das manobras e os esquemas que foram criados aqui pelo Executivo, com a conivência de vários parlamentares. O vereador Cristiano Guenin, líder de governo, explicou os ritos da convocação feita a servidores do município, incluindo o procurador, a responsável pelo RH e também pela Previdência do município. E sobre a situação que envolve as contas do Executivo Municipal relativas ao ano de 2018. Antes de adentrar ao mérito em si, tem que se ater à formalidade, se foi observada ou não. Quando uma formalidade do regimento ou da lei orgânica não é observada, esse ato, por si só, ele já gera uma nulidade, né? E pelo caso em específico, parece que houve até um informe do procurador que não viria, porque a sessão que houve, a votação do requerimento de convocação, ela se deu de forma irregular, porque aquele período eles entenderam que, de fato, a Câmara deveria estar de recesso. Ou, se estivesse funcionando, como de fato esteve, teria que ter tido uma alteração na lei orgânica, coisa que não ocorreu. Esse é ponto. Então, foi um dos motivos que alegaram para não vir aqui a convocação, né, atender a convocação. No entanto, nada impede que seja refeita essa convocação, já agora com a sessão ordinária devidamente podendo ocorrer, e que os profissionais possam vir aqui responder os questionamentos dos vereadores, haja vista que é um tema muito complexo e é um tema que ainda entendo que, além das servidoras, deve vir advogados que atuaram nesses casos, advogados públicos, que foram responsáveis por pareceres, para que haja um clareamento de toda a situação. E aí tem que ter a prudência de poder fazer uma análise prévia antes de sair apontando erros, equívocos sobre condutas. Eu, particularmente, eu não gosto disso, desse jeito de agir. Eu prefiro apurar, ouvir todos os lados da história antes de fazer um juízo de valor. Até porque a gente está lidando com vidas, com pessoas e, sobretudo, com servidores, né? Obviamente que, ao final de uma apuração, se for detectado qualquer indício de ilicitude, que seja tudo encaminhado ao Ministério Público para que tome as medidas possíveis. Mas o que eu defendo e que eu acredito é que não podemos politizar uma situação tão complexa como essa. É mais um exemplo e é a resposta do que eu acabei de falar. Quando você não observa a forma do ato administrativo, você está causando um prejuízo a alguém, uma nulidade. E foi o que aconteceu com as contas, né? Lá atrás, quando eu pedi acesso ao processo para dar o meu parecer, eu fui crucificado aqui, né? Pedi vistas para ver o que eu ia assinar, porque eu não tinha recebido. Então, desde então, essa condução foi feita de forma equivocada, né? A Justiça intercedeu, suspendendo a sessão, exatamente com esse fundamento de não observação ao rito do regimento interno. Aí trouxe toda essa demora. Aí agora, essa decisão foi derrubada, a gente está atendendo aí, a comissão, a sua presidência entendeu que deve observar o procedimento do regimento interno, das resoluções, e assim está caminhando. E em breve a gente vai poder estar votando essas contas aqui. O vereador Johnny Maicon, do Republicano, fez duras críticas à gestão municipal. Guto, na verdade, essa pergunta que você acabou de me fazer foi a mesma que eu fiz no plenário da Câmara na última sessão. Eu, inclusive, abri a possibilidade de, à parte, pelos vereadores, principalmente aqueles que compõem a base do prefeito Renato Bravo, e os perguntei o que deu certo na gestão pública municipal até aqui. Eu até contabilizei 5 segundos e ninguém se apresentou para fazer uma defesa em relação a algo positivo, um legado, um presente aí deixado para essa gestão ao município de Nova Friburgo. Então, a gente observa que as ruas permanecem esburacadas, a gente tem aí uma usina de asfalto que não é posta para funcionar, a gente tem o serviço de iluminação pública precário, né? O município alugou 3 veículos, 2 caminhões e uma caminhonete para prestar o serviço, para fazer os reparos na iluminação pública aqui na nossa cidade.
o aluguel desses 3 veículos está custando à municipalidade mais de R$1.200.000, frisa-se, é aluguel, é locação de veículos. O município poderia ter utilizado esses recursos para poder fazer a aquisição desses veículos, mas não, optou em locá-los. E o município ainda, de forma espantosa, e por que não dizer suspeitosa, firma um contrato aderindo a uma ata de um município de Tocantins pelo valor de quase R$47 milhões, com a finalidade de terceirizar o serviço aí de iluminação pública na nossa cidade, com a promessa de substituição de todo o parque, ou seja, todas as lâmpadas de iluminação pública por lâmpada de LED. Então, o município terceirizou o serviço pelo período de 48 meses, por quase R$47 milhões. Além disso, o município tem nesse momento o aluguel de 3 veículos, que no período de 18 meses vai ultrapassar a R$1.200.000, e a gente tem aí milhares de lâmpadas queimadas na cidade. E vale destacar que o município paga por todas as lâmpadas que estão em funcionamento e aquelas que não estão, né? Porque existe uma resolução da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que estabelece que o município tem que pagar por cada ponto energizado. Então, se existe em Nova Friburgo 25 mil postes aproximadamente que tem de pontos energizados, né, e o município só tem 10 mil lâmpadas em atividade, por exemplo, né, o município paga pelos 25 mil pontos de energia. Então, é triste, é lamentável que os serviços básicos, a população não tem sido prestado. A gente tem uma lavanderia do Hospital Municipal Rosertan que está paralisada desde meados de 2017, e o município teve que terceirizar algumas vezes, gerando uma série de transtornos para a população, para os pacientes que tiveram cirurgias suspensas por falta de roupas hospitalares, e terceirizando aí, gerando também o prejuízo no âmbito financeiro. Então, muitas terceirizações desnecessárias. A saúde, até o presente momento, não funcionou aqui em Nova Friburgo, a educação das escolas sucateadas, não aumento quantitativo de vagas ofertadas em creches. Então, é lamentável, é triste que a gente viva uma gestão em que vai entregar a cidade para os próximos gestores numa situação muito pior quando comparada aí com as gestões anteriores. Isso tudo é fruto de corrupção, má gestão, maliciosidade, outras intenções escusas, sempre na contramão do anseio da população e também na contramão daquilo que é legal e moral. Por isso que a cidade tem sofrido tanto, e grande parte desse sofrimento certamente poderia estar sendo evitado se a gente tivesse uma gestão planejada, séria e, sobretudo, honesta, aplicando de forma digna e respeitando a população cada um dos recursos aqui na nossa cidade. O vereador Isaac Demani falou sobre a liminar pedida pelo Ministério Público para que ele retirasse um post feito na rede social. Pois é, rapaz, nós estamos vivendo um momento aí complicado esse ano, temos eleição em novembro, então nós temos aí vai ser uma eleição totalmente diferente, não existe coligação partidária, então teremos aí cerca de 600, quase 600 candidatos, pré-candidatos, na verdade, ao cargo de vereador, e todos estão querendo sentar aqui, nessa casa, almejando, uns são sonhos, outros por outros desejos que eu não desconheço, mas querem chegar aqui. Muitos desses pré-candidatos estão desesperados, eles buscam falar por falar do trabalho daqueles que realizam um bom trabalho nessa casa, e eu sou um deles, venho sofrendo perseguições já há diversos meses por essas pessoas, por pré-candidato, por pessoas ligadas a pré-candidatos, por aqueles que ganham dinheiro para falar mal dos outros em redes sociais, que infelizmente nós temos muitos aí, e eles ficam aí posando de boas pessoas que prestam informação à nossa população, quando na verdade estão aí no esgoto da política, servindo aqueles maus interesses. Infelizmente fizeram uma denúncia de uma postagem que eu fiz, que eu simplesmente compartilhei o calendário de entrega de cesta básica. E eles falaram que eu estava ali tentando me promover como eu estivesse entregando cesta básica, o que nunca aconteceu, nunca insinuei, nunca deixei isso no ar. Isso assim, foi uma verdadeira covardia. Mas fizeram essa representação ao Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público, cumprindo o seu papel, apresentou uma representação, e a Justiça Eleitoral pediu que eu tirasse essa postagem, eu tirei na hora. E já apresentei minha defesa e confio na Justiça.
essa representação vai ser julgada improcedente, porque não cometi nenhuma irregularidade. Eu compartilhei essa informação, como diversas outras pessoas compartilharam também. Outros vereadores dessa casa compartilharam. As centenas de pré-candidatos compartilharam informação de interesse público. Nunca insinuei, nunca indiquei, nunca pedi, nunca fiz nada com relação à cesta básica, a não ser cobrar incessantemente do governo municipal que atenda à necessidade da nossa população que precisa receber. E isso eu fiz e vou continuar fazendo. É meu papel como vereador, mas usaram desse artifício, dessa covardia, para tentar me derrubar. Quer ganhar a eleição? Ganha no voto. Se eu disputar essa eleição, que eu sequer me declarei pré-candidato ainda, eu vou disputar ela honrosamente, buscando a confiança do eleitor, se eu for disputar. Eu não me declarei nem pré-candidato ainda, mas as pessoas estão incomodadas com o trabalho do vereador Isaac Demânio, porque eu tenho comprometimento com a nossa população e vou continuar tendo e vou continuar lutando pelos interesses da nossa população. Eu deixo esse esclarecimento, que é bom para que as pessoas saibam. Não acreditem em tudo que vocês vejam na rede social, não. Principalmente nesse ano de eleição. Muitos pré-candidatos desesperados, muita gente ligada a pré-candidato falando mal dos outros, muita gente ganhando dinheiro para falar mal dos outros. Então, tome cuidado. Quer saber alguma coisa do meu mandato? Pode perguntar diretamente ao vereador Isaac Demânio. O vereador Naim Pedro falou sobre a emenda parlamentar destinada à saúde do município e sobre as indicações legislativas para abrir os templos religiosos e a realização da Copa SAF feminina. Essa emenda veio do deputado Luiz Antônio, que a gente pediu que viesse essa emenda parlamentar, e ela veio para a saúde de Friburgo. Então, ela não veio destinada para a ambulância, mas veio para a saúde. Então, ele pediu que a gente indicasse, fosse indicado para onde fosse esse dinheiro. Então, foi indicado, através também dessa emenda que veio, o vereador Isaac também está junto, né, nessa emenda que foi pedido da gente, e foi indicado uma ambulância para São Geraldo e outra para Conselheiro Paulino, e uma UTI móvel lá para o 5º e 7º distrito, da qual essas ambulâncias de simples remoções custa 80 mil cada uma, seria 160 mil e sobraria 340 para comprar uma UTI móvel para o 5º e 7º distrito. Então foi acordado com o prefeito, essa de São Geraldo, de Conselheiro, já vai ser entregue agora imediata, segundo o prefeito, tudo eu digo segundo o prefeito, tá? E a UTI móvel lá do 5º e 7º distrito já estaria assim em cotação para ser comprada. Então eu quero dizer ao povo que a indicação foi feita, e o dinheiro veio, está na conta, depende do prefeito. Eu fiz uma indicação legislativa para abrir os templos religiosos e foi votado por unanimidade nesta casa, na época que estava fechado os templos religiosos, e foi aberto os templos religiosos. Então foi uma vitória, porque nesse momento que estamos de pandemia, nós precisamos levar o nosso pensamento a Deus. Por quê? Porque há desavença de casais em casa, né? Briga de casais, às vezes por estar direto juntos e às vezes por falta até de alimentação, não é verdade? Às vezes falta as coisas em casa, uma criança pede uma coisa, o pai não tem condições e a mãe aí entra em atritos. Então, se tem uma igreja, se ele vai lá, se ele ouve a palavra de Deus, e as depressões também. Quantas pessoas depressivas tem dentro de casa hoje? Porque devido a essa pandemia, de ter que ficar dentro de casa, sabendo que às vezes não sabe se amanhã tem o dinheiro para comprar o arroz, para sustentar o leite para uma criança. Então, acho que a religião nesse momento, as igrejas, todos os templos religiosos, não estou aqui citando católica, as evangélicas, elas têm também a parte social que ajuda as pessoas, que as pessoas que estão em dificuldade, praticamente todas as igrejas dão compra, ajuda. Então, eu fiquei muito satisfeito com isso. Veja bem, teve um campeonato de futebol feminino e ali eu com o Márcio da SAF, com o Jailson, e a gente conversou com as meninas, foi lá no Estuqui, muita gente, uma multidão lá na final lá, e eu me comprometi de trazer a essa Casa Legislativa e pedir ao prefeito, né, através dessa indicação legislativa, que ele aprovasse a Copa SAF feminina. Então, conversei com o Márcio da SAF,
O Márcio se propôs, junto do Jailson, de patrocinar essa Copa. Você vê que beleza. Temos a Copa SAF masculina. E agora vamos ter a Copa SAF feminina. Deixa eu ver que beleza. E sem custo nenhum para a Prefeitura. Por quê? Porque junto da Secretaria de Esporte, eles vão ajudar a organizar essa Copa. Então, parabéns aí à casa, aos vereadores, foi unânime, foi 21 votos, todo mundo votou favorável. Então, agora a gente está aguardando o prefeito dizer sim, porque o patrocinador já tem. Então, eu me sinto honrado nesse momento. E digo ao povo friburguense, que vamos ter, assim, se Deus permitir, a Copa SAF feminina de Nova Friburgo. O vereador falou também sobre as demandas no atendimento da FAOL ao 5º e 7º distrito e sobre o serviço de iluminação pública nesses mesmos locais. Veja bem, a FAOL, vocês sabem, cortou vários horários de ônibus em vários lugares. Entendeu? Como Macaé de Cima está sem o ônibus, só tinha uma linha, saía de manhã e à tarde foi retirada. Na estrada da RJ 142, estrada Serramar, tirou lá, só tinha também 2 horários, um que saía de manhã para trazer o povo e outro que retornava à tarde. São mais ou menos 14, 15 quilômetros que a pessoa tem que andar a pé para pegar um ônibus em Lumiar. Então, várias linhas foram retiradas. Foram retiradas de Amparo, de Conselheiro Paulino, Olaria, não vou nem citar porque é de Friburgo inteiro. Foi retirado várias linhas. E a FAOL, você sabe, vem deixando de desejar com a população de Nova Friburgo. Por quê? Passagem, aumentou a passagem. Eu acho que não podia nem aumentar a passagem, por quê? Porque foi retirado vários trocadores, várias linhas, entendeu, de Nova Friburgo. Então, eu nesse momento, eu só posso dizer à FAOL e pedir que volte essas linhas, que atenda a população de Nova Friburgo. Por quê? A pessoa às vezes tem um emprego, tem que chegar 8 horas no seu emprego, ou que seja 7 horas, está ali aguardando um ônibus passar de 5h30 da manhã ou de 6 horas. O que acontece? Esse ônibus não vem, a pessoa perde o horário. Aí fala com o seu patrão hoje, perdi o horário e tal. Amanhã é a mesma coisa. Quando vê o patrão não está nem acreditando no seu funcionário. Entendeu? Então, o meu repúdio nesse momento. Entendeu? Eu quero que funcione bem. Eu não estou aqui para brigar com o FAOL, não. A gente está aqui nessa Casa Legislativa não para construir muros, mas sim com a FAOL, para construir pontes para que a população de Nova Friburgo seja melhor atendida. Olha só, iluminação pública, todos nós sabemos, aí em Friburgo inteiro, que várias ruas também estão no escuro. Lá, para dar um exemplo, tá? Eu rodei à noite, que o funcionário não sabia o nome das ruas lá naquela região. Eu rodei algumas ruas com ele. Só em São Pedro da Serra, lá naquela região, só vou falar de São Pedro, que é o 7º distrito. Tem o 5º distrito, que engloba Rio Bonito, Macaé de Cima, Galdinópolis, Toca da Onça, lá a Estrada Serramar, Boa Esperança, Benfica, São Pedro, Lumiar, Vargem Alta, entendeu? Se for colocar todas as lâmpadas lá, que a gente amarrou uma fitinha, acredito que deve dar uma faixa de umas 300 a 400 lâmpadas queimadas, só lá. Então, eu pergunto a você, e em Nova Friburgo? Os bairros aqui. Então, estou entrando com a indicação legislativa nessa casa de dizer o seguinte, nós não podemos pagar aquilo que nós não temos. Entendeu? Se tem ruas que estão um ano, o poste está lá, a lâmpada queimada, apagada, e a pessoa pagando. Então, nós não podemos pagar aquilo que não temos. Então, estou aqui para defender a população de Nova Friburgo, defender aqueles que confiaram em mim, tenho certeza e a plena convicção que vai passar nessa casa, unanimidade, para que as pessoas que não têm o serviço, que as lâmpadas estão queimadas em frente à sua casa, que não paguem essa taxa. Por quê? Porque essa taxa, além das pessoas pagarem, a companhia, a Energisa recebe isso aí. Você sabia que eles recebem? Ele recebe por poste. Mesmo estando no escuro, a prefeitura não está colocando as lâmpadas, mas a companhia recebe por isso aí. Ela está recebendo uma lâmpada apagada. Como lá que eu acabei de falar, tem 300 lâmpadas lá, não está funcionando. Ele recebe essas 300 lâmpadas. Quantas e quantas lâmpadas tem em Nova Friburgo queimado e a companhia está recebendo? Entendeu? Então é isso que eu tenho a dizer nesse momento.
E assim chegamos ao fim de mais um programa da TV Câmara. A vocês aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia, o seu carinho. Uma ótima noite e até a próxima segunda-feira com todas as informações inéditas do Legislativo da nossa cidade. Muito obrigado, até lá!